E aí, cinéfilo? Hoje a lista é para quem gosta de adrenalina do início ao fim. Separei 10 filmes de ação disponíveis nas plataformas de streaming, organizados do ritmo mais tático e engraçado até a pancadaria mais explosiva que você vai ver esse mês. Bora maratonar! 10. Chefes de Estado. Abrimos a lista com o clima mais leve, temos essa mistura de política e porrada que só podia dar em confusão boa. Idris Elba como primeiro-ministro do Reino Unido e John Cena como presidente dos Estados Unidos vivem uma rivalidade pública daquelas, o tipo de implicância que parece que vai explodir a qualquer segundo. Só que aí, um inimigo poderoso decide que os dois precisam sumir do mapa. E de repente, esses rivais declarados se veem obrigados a confiar um no outro numa fuga internacional, com a ajuda da agente do M6, Noel Bissett, vivida por Priyanka Chopra Jonas. Eu vou ser sincero, o trailer já entrega o tom. É ação de verdade, combinada com timing cômico, e o contraste entre os dois protagonistas é o motor de tudo. Cena traz aquela irreverência que a gente já conhece, e Elba equilibra com a classe britânica que faz o choque funcionar na tela. É perfeito para assistir sem compromisso e ainda sair satisfeito, porque a conspiração global dá o gás necessário para não deixar a comédia esvaziar a tensão. Se você curte um bom buddy movie com escala internacional, essa é a entrada da lista. E olha, a coisa só cresce a partir daqui. Disponível no Prime Video. 9. The Old Guard 2. Charlize Theron voltando como Andy é sempre sinônimo de ação de qualidade, e essa sequência não brinca em serviço. A equipe de guerreiros imortais retorna com fôlego renovado para enfrentar Discord, vivida por uma turma, a primeira imortal da história e uma ameaça que coloca em risco tudo o que eles construíram, bem no momento em que Andy descobre a própria mortalidade. O que eu acho mais interessante nesse universo é como ele trata a imortalidade não como um superpoder glamuroso, mas como um fardo, a condenação de perder todo mundo que você ama enquanto o mundo segue girando. Isso dá um peso emocional que poucos filmes de ação conseguem sustentar. E a coreografia de luta continua sendo um dos pontos altos da franquia. Será que dessa vez alguém do grupo não sobrevive? Essa pergunta fica pairando o filme inteiro. Se você gostou do primeiro, não tem motivo para pular essa continuação. Disponível na Netflix. 8. O Imortal. Lançado em 2019, esse filme saiu diretamente do universo de Gomorra e acompanha Ciro de Márcio depois de um tiro que deveria ter sido fatal, afundando no Golfo de Nápoles e contra todas as chances sobrevivendo. A partir daí, a narrativa mergulha nas memórias da criação violenta que moldou o personagem, mostrando como ele construiu passo a passo a fama que o transformou em lenda dentro do submundo do crime napolitano. Eu acho que quem já é fã de Gomorra vai sentir esse filme como uma continuação necessária, mas ele também funciona para quem nunca viu a série, porque a história de origem se sustenta sozinha. A fotografia suja e realista, tão característica da produção italiana de máfia, tá toda presente aqui, e isso dá uma autenticidade que muita produção americana do gênero não consegue copiar. Marco D'Amore não só protagoniza, como também dirige o filme, e dá pra sentir o cuidado de quem já conhece o personagem de dentro pra fora, depois de anos vivendo ele na série original. É tenso, é violento e é sobre sobrevivência num mundo onde ninguém sai limpo, onde lealdade e traição caminham sempre lado a lado. Se você já maratonou o Gomorra inteiro e ficou com saudade desse universo, esse é o filme que fecha esse ciclo com estilo. É cinema de máfia europeu no seu melhor. Disponível no Max. 7. O Accountant, o contador. Christian Wolff é contador, é autista e trabalha calculando as finanças das organizações criminosas mais perigosas do planeta. Só que quando o Departamento do Tesouro aperta o cerco, ele decide pegar um cliente legítimo para parecer limpo, e é exatamente aí que tropeça numa discrepância de milhões de dólares que vira um rastro de sangue. Eu confesso que esse é um dos meus favoritos da lista, porque o filme mistura thriller financeiro com ação pesada de um jeito que quase nenhum outro tenta fazer.
Ben Affleck entrega uma atuação contida, mas o personagem esconde habilidades militares letais que só aparecem quando a situação já não tem mais volta. A tensão de ver alguém tão metódico sendo forçado a improvisar sob pressão sustenta o ritmo do início ao fim. J.K. Simmons e Anna Kendrick completam um elenco que dá camadas extras à investigação em cima do protagonista. O que mais me chama a atenção é como o roteiro trata a neurodivergência do personagem sem transformar isso em piada nem em fraqueza, e sim numa vantagem estratégica dentro do próprio mundo do crime. Se você gosta de protagonista subestimado que vira máquina de guerra na hora certa, esse filme é pra você. O sucesso rendeu inclusive uma sequência mais recente, o que mostra que o público topou entrar nesse universo. Disponível no Max e no Prime Video para aluguel. Antes de continuar, eu preciso agradecer a Deus por mais essa lista e por vocês, cinéfilos, que assistem toda semana. Se inscreve no canal, deixa o like, porque lá no topo dessa lista tem um assassino de aluguel enfrentando o inimigo mais perigoso que ele já viu, e vocês não podem perder. 6. Dupla explosiva. O melhor guarda-costas do mundo recebe a missão mais impossível da carreira: proteger um assassino de aluguel que precisa depor na Corte Internacional de Justiça. O problema é que esses dois se odeiam profundamente e agora precisam trabalhar juntos para sobreviver aos capangas de um ditador que não vai deixar esse depoimento acontecer de jeito nenhum. A química entre os protagonistas carrega o filme inteiro, com trocas de farpas o tempo todo no meio de perseguições e tiroteios sem parar. Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson formam uma dupla explosiva de verdade, cada um puxando o filme para o seu próprio estilo de humor, e é exatamente esse choque que faz a receita funcionar tão bem. Eu acho que a graça desse filme está no contraste. Um lado quer seguir as regras, o outro não segue regra nenhuma, e o choque disso gera tanto a comédia quanto boa parte da ação mais criativa da lista. Salma Hayek também aparece roubando cena em vários momentos, adicionando ainda mais caos à história. É daqueles filmes que você não espera nada e sai rindo e surpreso com o nível de pancadaria. Perfeito para quem quer ação sem levar tudo tão a sério. O filme fez tanto sucesso que ganhou uma sequência logo depois, provando que essa dupla tem química de sobra para durar. Disponível no Prime Video para aluguel. 5. Sicário, Terra de Ninguém. Uma agente idealista do FB, vivida por Emily Blunt, é recrutada por uma força-tarefa do governo para ajudar a escalar a guerra contra as drogas na fronteira entre Estados Unidos e México, e é aí que descobre que as regras que conhecia não valem mais nada naquele território. Esse filme entra num terreno bem mais sombrio do que os outros da lista, com táticas militares clandestinas, moralidade completamente cinzenta e uma tensão que cresce silenciosamente até explodir. Eu vou ser honesto, esse é o tipo de ação que não depende de explosão a cada 5 minutos. Ela é construída no silêncio, na espera, no medo do que pode estar escondido atrás da próxima esquina. Benício Del Toro rouba praticamente todas as cenas em que aparece, com um personagem enigmático que carrega segredos pesados demais para revelar de uma vez. A direção de Denis Villeneuve transforma cada sequência de ação em algo quase hipnótico, filmado com uma precisão que poucos diretores de ação conseguem alcançar. É desconfortável de assistir em vários momentos, e é exatamente por isso que funciona tão bem. Se você gosta de ação mais realista, mais tática e menos espetáculo, esse filme merece toda a sua atenção. O filme rendeu inclusive uma sequência, provando que esse universo tenso e cinzento tinha muito mais história para contar. Disponível no Prime Video para aluguel. 4. Diabo. Chris Cheney, um ex-detento, sequestra Elisa, filha de um gangster colombiano, para cumprir uma promessa oculta que fez a mãe dela. A partir daí, ele vira alvo simultâneo dos capangas do pai e de um assassino psicopata apelidado de El Corvo, numa caçada de sobrevivência que não pega leve com o espectador. Eu acho que o que diferencia Diablo de outros thrillers de ação recentes é justamente essa vontade de não amarrar tudo bonitinho. O protagonista carrega culpa, carrega erro, e isso torna a jornada dele muito mais tensa.
Scott Adkins e Marcos Aró, dois nomes queridos por quem acompanha cinema de ação de artes marciais, estrelam o filme e assinam parte das próprias coreografias de luta, o que dá um nível extra de autenticidade para as cenas de combate. As sequências de perseguição e confronto são filmadas de um jeito bem visceral, quase documental, que te deixa desconfortável sem parar de assistir. O filme, inclusive, virou um sucesso de público tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, entrando entre os mais assistidos das plataformas de streaming nas primeiras semanas de lançamento. Se você curte thriller de sobrevivência com um antagonista genuinamente ameaçador, coloca esse na sua lista da semana. É ação pesada, crua e bem coreografada, feita por gente que realmente entende e respeita o gênero de artes marciais. Disponível no Prime Video. 3. Mad Max Estrada da Fúria. No mundo pós-apocalíptico, onde água e combustível valem mais que vida humana, o solitário Max Rokatansky se une à Imperatriz Furiosa numa fuga desesperada de um líder de seita tirânico e do exército inteiro dele. O resultado é uma perseguição em alta velocidade por um deserto mortal que praticamente não para do início ao fim. Eu não sei se existe outro filme de ação que consiga sustentar esse nível de intensidade visual por tanto tempo sem cansar o espectador. Cada carro, cada explosão, cada movimento de câmera parece ter sido pensado até o mínimo detalhe. Charlize Theron, como Furiosa, rouba cada cena que aparece, e a construção desse universo desértico e brutal é praticamente um personagem à parte. George Miller, o mesmo diretor da trilogia original dos anos 80, voltou décadas depois para provar que ninguém mais entende esse universo tanto quanto ele, e o filme levou 6 Oscars pela qualidade técnica impecável. Se você ainda não assistiu esse clássico moderno, tá na hora de corrigir isso, porque poucos filmes de ação conseguiram um nível de aclamação da crítica tão alto quanto esse. Tom Hardy divide o protagonismo com Theron, mas o filme deixa bem claro desde cedo quem realmente comanda essa jornada pelo deserto. É a intensidade do primeiro ao último minuto. Disponível no Max e no Prime Video. 2. Resgate 2. Depois de sobreviver por pouco aos eventos do primeiro filme, o mercenário Tyler Rake aceita mais uma missão praticamente suicida: resgatar a família de um gangster georgiano implacável de dentro de uma prisão de segurança máxima. E se você viu o primeiro resgate, sabe que impossível é só um detalhe para o Tyler Rake. As sequências de ação em plano contínuo continuam sendo a marca registrada da franquia, e nesse segundo filme elas ficam ainda mais ambiciosas, incluindo uma cena de fuga da prisão que dura vários minutos sem corte aparente. Chris Hemsworth entrega fisicamente tudo que o papel pede, e a brutalidade das cenas de combate corpo a corpo é de doer só de assistir. Eu acho que esse é um daqueles raros casos de sequência que supera o original em escala e em tensão, sem perder o que fez o primeiro filme funcionar. O diretor Sam Hargrave, que já trabalhou como dublê e coordenador de dublês em Hollywood, sabe exatamente como filmar violência de um jeito que parece real e ao mesmo tempo elegante. Se pancadaria pura e sem respiro é o que você procura, prepara o coração antes de apertar o play. O filme já garantiu uma terceira parte confirmada, o que mostra que essa franquia ainda tem muito fôlego pela frente. Disponível na Netflix. E chegamos no número 1, John Wick 4, Baba Yaga. O lendário assassino de aluguel descobre finalmente um caminho para derrotar a alta cúpula e conquistar a liberdade que ele tanto busca. Mas antes disso, o Wick precisa enfrentar o inimigo mais perigoso da franquia até aqui, o Marquês de Gramont, alguém com alianças poderosas espalhadas pelo mundo inteiro, capaz de transformar até os velhos amigos dele em inimigos mortais. Eu preciso ser direto, essa é, sem exagero, uma das melhores sequências de ação já filmadas nos últimos anos.
Cada cenário vira uma arena de coreografia impecável, de Paris a escadarias intermináveis, passando por Osaka e Berlim, e Keanu Reeves entrega uma performance física de outro nível para o papel que já definiu a carreira dele. Donnie rouba a cena como um assassino cego que se torna um dos aliados mais inesperados e cativantes de toda a saga. É longo, é exaustivo, é implacável e é exatamente por isso que merece o topo dessa lista sem discussão. O filme faturou a maior bilheteria de toda a franquia e conquistou 94% de aprovação da crítica especializada, o que prova que a fórmula só melhora a cada capítulo. Se você só vai assistir um filme de ação esse mês, sem sombra de dúvida que seja esse, disponível no Prime Video, no catálogo por assinatura. Essas são as 10 pancadarias que separei para vocês essa semana, cinéfilos. Agradeço a Deus por mais essa lista e agradeço vocês por estarem aqui até o final. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual desses você vai assistir primeiro. Eu quero saber. Vamos!